Seja muito bem-vindo, eu sou João Gabriel e você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos agora na nossa quinta aula dentro da cinemática. Se você perdeu alguma das aulas anteriores, eu vou deixar o link da playlist aqui em cima, num card, em algum lugar aqui, onde você pode acompanhar toda a evolução que a gente veio tendo dentro da cinemática. Essa quinta aula será a nossa última aula dentro desse grande tema da física. A partir da aula que vem, a partir dos próximos vídeos, a gente vai entrar em outro tema aí dentro da física, tá? Sairemos da cinemática e vamos para a dinâmica. Então, sem mais delongas, olho na tela que agora a gente fala sobre movimento circular uniforme. Qual é a ideia, gente? Vamos lá. Até então, a gente tratou sobre o movimento retilíneo, né? Seja ele uniforme ou uniformemente variável. O que era o movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme era aquele movimento que o corpo andava em linha reta com velocidade constante. Então, o movimento uniforme, a gente já sabe que o corpo ele possui velocidade constante. Já se é um movimento circular uniforme, a trajetória que ele descreve é uma trajetória circular. Ok, sem mistério. Qual a ideia? Vamos supor que a gente tem então aqui um corpo, tá? De modo que esse corpo ele vai percorrer essa circunferência aqui. Então ele possui uma velocidade v qualquer, e essa velocidade será constante, terá sempre o mesmo valor. E aí, conforme esse corpo vai percorrendo aqui, essa trajetória, que você vai concordar comigo que ele vai descrevendo um deslocamento. E esse deslocamento ao longo da trajetória é o que a gente sempre chamou de ΔS, né? Onde aqui eu vou ser mais preciso. Esse ΔS ele é chamado de um deslocamento escalar ou um deslocamento linear. Por quê? Porque o corpo se desloca em linha. Então, o deslocamento linear é o que ele se desloca em linha. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe aqui um outro tipo de deslocamento, chamado de deslocamento angular. Repare, uma vez que a gente tem aqui uma circunferência, a gente sabe que a circunferência ela possui um ponto importante, que é o centro dela, né? De modo que, a medida do centro a cada parte da circunferência mede sempre a mesma coisa, que é o que a gente chama de raio. Então eu quero que você perceba que conforme o corpo ele se desloca daqui até aqui, ele percorre um certo ângulo. Esse ângulo percorrido pelo corpo é o que a gente vai chamar de deslocamento angular. Esse deslocamento angular, a gente vai utilizar aqui as letras delta e θ. São duas letras gregas. Em geral, o θ é utilizado para ângulo, e a gente já sabe que o delta ele significa variação, né? Então, o quanto de ângulo que esse cara andou. Então, vê se você consegue perceber que o deslocamento linear, o ΔS, é a linha que esse cara vai percorrendo. Enquanto que o deslocamento angular é o ângulo que ele vai percorrendo, é o quanto o corpo roda dentro dessa circunferência. E aí, se eu te pergunto, por exemplo, em uma volta, quanto de ângulo ele percorre? Eu não tenho dúvida que você deve ter pensado 360, é verdade, 360 graus. O negócio é, aqui vai ser pouco comum a gente utilizar em graus, tá? É mais comum que a gente utilize aqui numa outra medida chamada de radiano. E talvez você já tenha ouvido falar. De modo que uma volta inteira, 360 graus, vou fazer aqui de perto, 360 graus corresponde a 2π nessa unidade que a gente comentou, que é o radiano. Então, uma volta inteira tem como ângulo ou 360 graus ou 2π em radiano. E aí, se você quiser qualquer outro valor agora, basta fazer uma regra de 3. 360 está para 2π. Ah, então 180 é metade? Vai estar então para metade de 2π, que é 1π só. Então, 2 é um número, π é um número, 2π é um número. O radiano a gente vai entender aí como se fosse a unidade desse ângulo. Ok? Espero que ok. Com isso,
eu consigo te apresentar aqui umas outras grandezas, não necessariamente novas, algumas a gente já conhece, como por exemplo a velocidade linear. O que é a velocidade linear? Aquela que você já está acostumado. A velocidade linear, uma vez que o corpo ele percorre aqui um movimento circular uniforme, e por isso ele tem essa velocidade como algo constante, essa velocidade pode ser calculada como sendo a velocidade média. Lembra? Era o ΔS sobre o ΔT. E aí, se essa velocidade ela é chamada de velocidade linear, porque ela é o deslocamento angular dividido pelo tempo, eu te pergunto, como é que era mesmo a unidade dela? Bom, uma vez que essa velocidade linear é o deslocamento linear por tempo, a unidade dela tem que ser a unidade do deslocamento dividido por unidade de tempo. A unidade do deslocamento linear é o metro. Quando a gente dividir pela unidade do tempo no sistema internacional também, a gente tem o segundo. Então, metro por segundo é a unidade da velocidade linear no sistema internacional. Só que agora eu vou te apresentar uma outra velocidade, chamada de velocidade angular. Pensa comigo, se a velocidade linear é o deslocamento linear sobre o tempo, o que deve ser uma velocidade angular? A velocidade angular, e a gente vai utilizar aqui uma outra letra grega chamada de ômega, que é tipo um W, só que mais arredondado. Essa velocidade angular, ela vai ser o deslocamento angular, que a gente já viu que era o ΔT, sobre o tempo. O que isso daqui está me dizendo? Vamos fazer a analogia com o que a gente já conhece, né? O que me diz uma velocidade linear, por exemplo, de 2 metros por segundo? Significa que o corpo anda em linha 2 metros a cada segundo que passa. O que significa uma velocidade angular? É o quanto o corpo gira em ângulo a cada segundo que passa. Então, por exemplo, um corpo ele está girando 30 graus a cada segundo que passa. Então, ele tem uma velocidade angular de 30 graus por segundo. E é isso. Só que aqui a gente combinou que a gente não iria utilizar em graus, né? A gente combinou que a gente iria utilizar em radiano. Então, como é que fica a unidade dessa velocidade angular? A unidade dela vai ficar a unidade do deslocamento angular, que é o radiano, por segundo. Então, a unidade do deslocamento angular dividido por unidade de tempo, uma vez que a gente definiu essa velocidade angular como sendo o deslocamento angular por tempo. Fechado? Beleza, então. Show de bola. Entendido isso, eu tenho que te apresentar aqui mais duas grandezas, tá? Que é a frequência e o período. Vamos devagar. O que é frequência? Então, por exemplo, aqui no canal, a gente está tendo 2 aulas, tá? 2 aulas de conteúdo por semana. Então, se eu pergunto com que frequência tem aula nova aqui no canal? São 2 aulas por semana. Se eu te pergunto com que frequência você come, e aí você pode me dizer, como 3 vezes por dia, como 4, 5, 10 vezes por dia, tudo bem, ninguém está julgando. Eu quero que você perceba o que tem de comum nessas duas respostas. Com que frequência tem vídeo novo no canal? Com que frequência tem aula nova no canal? São 2 aulas por semana. Com que frequência você come? Eu como 10 vezes por dia. Repara, é o número de vezes que aquilo se repete, então, número de aulas, número de vezes por dia, por semana, por tempo. Então, o que é frequência? É o número de repetições por tempo. Nesse caso daqui, quando a gente fala de um movimento circular, o que se repete? O número de, tenho certeza que você completou aí de casa, voltas. Então, nesse contexto de movimento circular, o que vai ser a frequência? A gente vai definir, então, essa frequência
como sendo o número de voltas que são dadas em um determinado tempo. Então, o número de voltas por tempo é a nossa frequência. E como que vai se dar a unidade dessa grandeza? Como a gente está falando aqui em número de voltas, repara, número de voltas é só um número, né? É a quantidade de repetições por tempo. Então, repetições por segundo pode ser chamado de RPS, mas ganha o nome de Hertz, em que a gente utiliza Hz, H maiúsculo, Z minúsculo como unidade. Então, a unidade da frequência ela é Hz, ela é Hertz no sistema internacional. Contudo, existe uma outra unidade que aparece muito aqui também, que é o RPM, que são rotações por minuto. Então, uma vez que Hertz é o RPS, e eu vou até botar aqui para vocês, ó, Hertz é RPS, rotações por segundo, RPM equivale aqui a rotações por minuto. Aí eu quero que você pense comigo assim. Vamos supor que um corpo ele esteja girando, tá? Ou seja, dando voltas, com a frequência de 1 Hz. O que isso significa? Ele dá uma rotação por segundo. Ele dá uma rotação a cada segundo que passa. Aí eu te pergunto, se ele dá uma volta por segundo, uma volta a cada segundo que passa, 2 voltas ele vai dar em 2 segundos. 3 voltas, 3 segundos, 4 voltas, 4 segundos, 60 voltas em 60 segundos. Ou seja, dar uma volta por segundo é a mesma coisa que dar 60 voltas por minuto. Então, para a gente conseguir transformar aqui o Hertz, né, que é rotações por segundo, em RPM, o que a gente vai precisar fazer é multiplicar por 60. Por quê? Porque uma volta por segundo, 1 Hz, é igual a 60 rotações por minuto. E aí, se a gente voltar, o que a gente vai precisar fazer é dividir por 60. Fechado? Show de bola. Agora, outra grandeza que vai se relacionar muito com isso, e mais à frente a gente já vai ver por quê, é o chamado período, tá? O que é o período? E aí eu já te adianto, já vou escrever aqui para você direto. Aliás, o que é um evento periódico? Pensa comigo. O que é um evento periódico? Pô, é aquele evento que se repete de tanto em tanto tempo. Copa do Mundo. A cada 4 anos. É um evento periódico, com um período de 4 anos. Ou seja, o período ele é o tempo de uma repetição. É o tempo que demora para fazer uma repetição. Nesse caso daqui, como a gente já viu que repetição representa o número de volta, então a gente pode dizer que o período é o tempo de uma volta. Eu quero dar ênfase nesse uma aqui, porque é o tempo de uma e única volta. Opa, não era isso aí não. Vou botar assim, ó. Isso aqui. É o tempo de uma e única volta, ok? Período é o tempo de uma e única volta. E claro, né? Nem botei, mas se período é tempo, então qual é a unidade desse cara? Pô, a unidade dele tem que ser a unidade de tempo. Unidade de tempo no sistema internacional a gente já sabe que é o segundo. Então, período dado em segundo no sistema internacional, período é o tempo de uma volta. Existem questões, elas podem te cobrar previamente saber. Você sabe que a Terra ela faz 2 movimentos, né? Um movimento que a gente chama de rotação, que é a movimentação dela girando em torno dela mesma. Esse movimento de rotação ele demora um período de 24 horas, porque é o tempo de uma repetição em torno dela mesma.
Uma outra movimentação que ela faz, que a gente chama de translação, e a gente vai ver que o melhor termo para isso é revolução. Então, esse movimento de revolução da Terra, que é a movimentação dela em volta do Sol, demora aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano é o período desse movimento de revolução da Terra. Outras coisas que podem aparecer, cara, relógio de ponteiro. Relógio de ponteiro, primeiro, preste atenção aqui, olha para minha cara e responde rápido. Quantos ponteiros tem o relógio de ponteiro? 3. Espero que você tenha dito 3, tá? 1 dos segundos, 1 dos minutos, 1 das horas. Eu quero que você me responda, rápido. Qual é o período do ponteiro dos segundos? O período do ponteiro de segundos é o tempo que o ponteiro de segundos leva para dar uma volta. Isso são 60 segundos, ok? Qual é o período do ponteiro dos minutos? O período do ponteiro dos minutos é o tempo que o ponteiro de minutos leva para dar uma volta, e isso demora 1 hora, ou seja, 60 minutos. Qual vai ser o período do ponteiro das horas? E agora não responde rápido, para pensar. Porque uma vez que o ponteiro das horas, né, ele vai completando ali a volta, ele completa aquela volta quando acabam os números, que são 12, e ele demora 12 horas para completar uma volta. As questões podem te cobrar saber disso. Mas, João, nem sei ver a hora em ponteiro de relógio. Então tá na hora. Porque se tu vai fazer vestibular, o vestibular pode te cobrar algumas coisas do cotidiano, como, por exemplo, saber ver hora em relógio de ponteiro, tá? Então, caso você ainda não saiba, eu espero que você corra atrás disso. Fechado? Vamos lá. Nesse momento eu vou reunir todas essas grandezas no negócio aqui que eu vou chamar de um formulário, que é algo que possui fórmulas, tá? E eu te dou uma dica. Você vai ver que a gente vai chegar em algumas equações. Meu Deus, vou ter que decorar tudo? Talvez seja importante você saber chegar nelas, e nem é tão difícil. Eu vou te ensinar aqui, te dando uma dica, que você vai pensar em uma volta, tá? Ao pensar em uma volta, a gente consegue chegar em todas essas equações que vão aparecer aqui. Então, por exemplo, a gente viu 2 tipos de deslocamento. A gente viu o deslocamento linear, que é o ΔS, e a gente viu o outro deslocamento, que é o deslocamento angular. E esse daqui era representado como Δθ. Ok? O ΔS, o que é? O deslocamento linear é o quanto o corpo percorre em linha. Olha a ideia que eu estou te dando aqui. Você vai pensar em uma volta. Quando você pensar em uma volta, o quanto que o corpo percorre em linha? Concorda que é o perímetro dessa circunferência? E o perímetro da circunferência ele é dado como 2πr. Enquanto que, se a gente pensar no deslocamento angular, o que era isso? É o quanto o corpo gira, o quanto que ele percorre em ângulo em uma volta, você vai me dizer, são 360 graus. Só que aqui a gente já combinou que a gente não vai mais utilizar em graus, lembra disso? A gente vai utilizar aqui em radiano, ou seja, 2π. E neste momento, a gente já consegue relacionar aqui, então, a grandeza linear da grandeza angular. Uma vez que ΔS é 2π vezes r e o Δθ aparece aqui como 2π, repara, se o Δθ é igual a 2π, onde aparecer 2π aqui em cima eu posso substituir. Logo, ΔS fica sendo 2π, quem era 2π? É o Δθ. Vezes R. Então, ó, nesse momento a gente começa a relacionar a grandeza linear com a angular. Tá, mas por que isso? Cara, por exemplo, vamos supor que eu vá, sei lá, acordei cedo e vou dar uma corrida no Maracanã. Tá? Acordei cedo e vou dar uma corrida no Maracanã. Se eu chegar e falar que dei 2 voltas no Maracanã, você não faz ideia de quanto que eu percorri, a não ser que você saiba quanto mede cada volta no Maracanã. Agora, se eu vou pra pracinha ali na esquina e dou 2 voltas também,
Pô, dei 2 voltas tanto no Maracanã quanto na pracinha. Mas com certeza essas 2 voltas não representam a mesma coisa, né? Por quê? Porque uma coisa é o quanto que eu percorro em ângulo. Então dar 2 voltas, uma volta é 360 graus, 2 voltas é o dobro, 720 graus. Fiz isso no Maracanã ou na pracinha. Isso é a mesma coisa. Mas com certeza o meu deslocamento linear não é a mesma coisa. E é justamente para a gente poder ter essa relação, né, que a gente consegue relacionar essas 2 grandezas. Então, dar 2 voltas no Maracanã, com certeza o Maracanã tem um raio muito maior do que a pracinha ali da esquina. Então eu vou ter feito um deslocamento muito maior, vou ter feito uma corrida muito maior no Maracanã. Por quê? Porque o meu deslocamento linear lá foi maior. Fechado? Beleza. Agora, a gente comentou que haveria uma relação até íntima, né, entre o período e a frequência. Então, como que a gente definiu a frequência? A gente definiu a frequência como sendo o número de voltas que acontecem em um certo intervalo de tempo, ou seja, sobre o tempo. Então, olha a minha dica. Você vai pensar em uma volta. Cara, você vai pensar em uma volta, o número que tu vai botar aqui é 1, né? Sobre o tempo de uma volta. Quem era o tempo de uma volta? Cara, o tempo de uma volta era o que a gente chama de período. Então, a gente vai colocar aqui o T maiúsculo, que representa o período. E por isso a gente diz que a frequência é o inverso do período. Fechado? Agora, a gente ainda falou de 2 velocidades. A velocidade linear e a velocidade angular. De modo que a velocidade linear a gente definiu já há muito tempo como sendo ΔS sobre ΔT. E a velocidade angular? A velocidade angular a gente definiu como sendo Δθ sobre ΔT. Aí agora a gente tem que fazer assim. Vamos pensar, tá? Vamos pensar em uma volta, que era o que a gente estava fazendo aqui. Se a gente pensa em uma volta, vamos botar essa seta vermelha. Se a gente pensa aqui, ó, em uma volta, como é que vai ficar essa velocidade? Cara, essa velocidade vai ficar o ΔS de uma volta, mas quem era o ΔS de uma volta? Pode colar aqui do lado. Não era 2πr? Então vai ficar 2πr sobre o tempo de uma volta, que a gente já viu que é o período, t. Então a gente fica com a velocidade, ó, em função do período. E eu te pergunto, vou botar aqui no rascunho, aqui do lado. Se velocidade, né? Se a gente está escrevendo, ó, vou botar o rascunho aqui embaixo, ó. Se velocidade é 2πr sobre t, muda escrever velocidade sendo 2πr vezes 1 sobre t? Não muda, né? Mas quem é esse 1 sobre t? Esse 1 sobre t não foi o que a gente definiu como sendo a frequência? Então olha que legal que vai ficar isso aqui. A gente pode escrever então essa velocidade, esse v, como sendo igual a 2πr vezes 1 sobre t. Mas se 1 sobre t é a frequência, a gente fica com a velocidade sendo igual a 2πrf. Então, nesse momento, a gente está conseguindo escrever a velocidade em função das outras grandezas, percebeu? Assim como a gente consegue fazer a mesma coisa com essa velocidade angular. Vai ficar assim. A velocidade angular, que é Δθ sobre ΔT, quem é o Δθ de uma volta? O Δθ de uma volta é 2π. Sobre o tempo de uma volta. Quem é o tempo de uma volta? O tempo de uma volta é o período. Ou seja, 2π sobre t
é o ômega. Agora olha aqui o nosso rascunho novamente. Concorda que 2π sobre t, só tirar esse r, né? É 2π vezes 1 sobre t. E se isso é 2π vezes 1 sobre t, onde 1 sobre t é f, então a gente pode escrever o ômega como sendo igual a 2π vezes 1 sobre t. Mas 1 sobre t é f. Então 2πf. Esse daqui é o nosso ômega. Ok? Espero que ok. Perceba, escrevemos as velocidades em função, tá, do período e da frequência. Mas ainda falta um detalhe. Nem sei onde é que eu vou botar minha cara nesse momento. Para você conseguir me visualizar. Nem sei. Mas vamos lá. Acho que eu vou ficar pequenininho aqui no canto. Repara só. A gente pode pegar ainda dois desses termos, né? Esse V sendo igual a 2πrf. E acho que você vai concordar comigo que V sendo igual a 2πrf não muda se eu escrever 2πf vezes r, né? E uma vez que o ômega a gente viu que é 2πf, aonde aparece 2πf eu posso escrever ômega, porque o ômega é 2πf. Então, repara, uma vez que V é igual a 2πf vezes r, a gente pode escrever então que V é igual a ômega, que é o 2πf, vezes r. E nesse momento a gente conseguiu relacionar tudo. E, de novo, a gente está relacionando a grandeza linear com a angular. Como? Basta pegar a angular, multiplicar por r, resultando na grandeza linear. Foi a mesma coisa que a gente fez com ΔS. Uma vez que o ΔS é Δθ vezes r, a gente pegou o deslocamento angular, multiplicou por r, chegando no deslocamento linear. Tudo bem? Então, ó, João, precisa decorar isso daí tudo? Eu vou te dar uma dica. Enquanto você ainda não está com muita intimidade com esse tipo de questão, o que você pode fazer? Quando você for fazer as questões, você pode utilizar esse formulário. Então, coloca o formulário do seu lado e vai resolvendo as questões com ele ali do seu lado. Tá? E você vai ver que como a gente conseguiu correlacionar todas as grandezas, não vai ter muito problema. Em geral, você vai conseguir resolver esse tipo de questão utilizando uma equação só. Você vai ver o que a questão me deu. Ah, me deu período, me deu frequência, me deu raio. O que está me pedindo? Está me pedindo V? Ah, qual fórmula então consigo encaixar nisso? Em geral, nessa matéria você consegue fazer isso, tá? Em geral, nessa matéria você consegue relacionar essas grandezas e matar com a aplicação de fórmula. Por quê? Porque todas se relacionam. Agora, isso nem sempre vai ser possível, tá? Mas, quando você chegar nesse nível de dificuldade, você já vai estar um pouquinho mais maduro e aí talvez você já tenha absorvido todas essas equações. Então, assim, no primeiro momento, não precisa mesmo ficar se matando para decorar essas fórmulas. Não precisa. Tem bastante fórmula? Tem bastante fórmula. Não precisa ficar se matando. Então, acompanha com o formulário do teu lado, depois você, conforme vai usando e praticando, você acaba decorando aquilo dali fica no teu... Pô, você vê igual a ΔS sobre ΔT hoje, tu já sabe disso. Por quê? Porque tu já usou muito. Então o segredo é usar e usar mais, tá? E para a gente fechar a nossa aula aqui de movimento circular, eu preciso te explicar um negócio chamado de transmissão de movimento, tá? O que é isso? Olha na tela aqui comigo. Transmissão de movimento, como o nome já sugere, você vai transmitir o movimento. E existem duas possibilidades, tá? Você tem a possibilidade de você transmitir o movimento pela extremidade ou pelo centro. Como assim? Quando você olha isso aqui te lembra algum equipamento do seu dia a dia? Acho que isso aqui pode te lembrar a bicicleta, né? Onde na bicicleta você tem, nesse cara daqui um pouquinho maior, o pedal, onde você vai botar o seu pé e vai pedalar, fazendo girar essa engrenagem aqui. Essa engrenagem, em geral um disco com dentes, que a gente pode chamar de roda dentada, é onde encaixa a corrente
que vai encaixar numa outra roda dentada mais atrás. Então, essa daqui da frente, né? Ela em geral é chamada de coroa, a de trás é de catraca, e aí quando você coloca a corrente no entorno da catraca e da coroa, quando você gira uma, a corrente faz a outra girar. Então você está transmitindo o seu movimento, e uma vez que a corrente está em volta dessas engrenagens, está na extremidade, a gente diz que você vai transmitir esse movimento pela extremidade. Perfeito? E aí vamos supor aqui, temos então nesse caso daqui não é uma corrente, é uma correia, tá? E vamos supor que eu pinte um pedaço dessa correia aqui, pintei, e vou chamar aqui de um ponto A. Vou pintar aqui um outro pedaço da correia e vou chamar esse ponto de ponto B. Conforme isso daqui vai girando, olha a minha pergunta, presta atenção. Existe a possibilidade do ponto A, que está pintado na correia, ultrapassar o ponto B? Claro que não, porque conforme o A vai andando, o B vai andando também, o B está sempre na frente. Se o A não vai ultrapassar o B, é porque a velocidade do A não é maior do que a velocidade do B. Concorda? Beleza. Se a velocidade do A não é maior do que a do B, eu te pergunto, é possível que o B ultrapasse o A? Pelo mesmo motivo também não. O que significa que a velocidade do B também não é maior do que A. Se a velocidade do A não é maior que a do B e a do B não é maior que a do A, a única conclusão é que essas velocidades têm que ser iguais. Então, a velocidade do A vai ser igual à velocidade do B. E aí, nesse caso, eu estou me referindo diretamente às engrenagens. Uma vez que esse ponto A está sobre a correia e ele está girando de forma solidária com essa engrenagem, estão girando juntos, e a gente não trabalha com o caso dessa correia aqui estar deslizando, ou seja, eles realmente deslocam juntos, a velocidade desse ponto A é a velocidade da engrenagem A. Assim como a velocidade do B é a velocidade da engrenagem B. Então, sempre que te aparecer um exercício, né, uma questão de transmissão de movimento pela extremidade, a primeira coisa que tu vai fazer é escrever que a velocidade de uma engrenagem é igual à velocidade da outra. E uma vez que essa velocidade ela pode ser escrita como sendo 2πrf, a gente pode dizer que 2π raio do A F do A vai ser igual a 2π raio do B F do B. E como 2π aparece nos dois lados, a gente pode cortar fora, ficando com o produto raio vezes frequência igual para as duas engrenagens. Vamos ver se isso faz sentido? Por exemplo, nesse caso daqui, a gente consegue ver pelo desenho que o raio, que o raio da B é um raio menor do que da por IA. E por essa igualdade aqui, aquela que tem o maior raio vai ter menor frequência. Vamos ver se faz sentido? Se o raio da A é um raio maior, quando ela dá uma volta, ela desloca uma quantidade de correia que vai fazer a polia B girar. Como a B é menorzinha, ela acaba dando mais de uma volta. Se ela dá mais de uma volta no mesmo intervalo de tempo, isso significa o quê? Que a frequência dela é maior. Então faz sentido. Faz sentido que aquela que tem o maior raio tenha a menor frequência. Tá? Então isso aqui está coerente com a lógica do negócio. Uma segunda possibilidade é justamente a transmissão de movimento pelo centro. E aí vamos supor que aqui, ó, a gente tem uma engrenagem, novamente, né? Vou botar aqui. Uma engrenagem A com um raio RA, uma engrenagem B com um raio RB. Mas agora pensa aqui. Vamos supor que eu pegue o ponto mais acima aqui, ó, da engrenagem. E esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. E esse aqui eu vou chamar de ponto B. Perceba que
se os dois eles giram com um centro sendo em comum, quando esse centro der uma volta inteira, ambos os riscos terão dado uma volta inteira. Então o A que estava aqui em cima, ao dar uma volta, ele retorna aqui em cima. O B que estava aqui em cima, ao dar uma volta, retorna lá para cima também. Se eles giram a mesma angulação no mesmo tempo, agora o que eles têm em comum é a velocidade angular. Então a gente pode dizer que o ômega do A é igual ao ômega do B. No caso, então, da transmissão de movimento pelo centro, sempre que te aparecer isso, já escreve, ó, ômega A igual a ômega B. E uma vez que o ômega pode ser escrito como sendo 2πf, então o 2π corta fora, e com isso a gente chega à conclusão que a frequência do A é igual à frequência do B. O que faz sentido. Por que faz sentido? Porque se a frequência é o número de voltas num certo intervalo de tempo, então, de fato, se os dois dão o mesmo número de voltas no mesmo tempo, eles têm que ter a mesma frequência. Se ligou? Transmissão, então, de movimento. Quando aparecer uma transmissão de movimento pela extremidade, você já vai anotar que a velocidade linear é igual para as duas rodas. Quando aparecer uma transmissão de movimento pelo centro, aí você já vai escrever que a velocidade angular vai ser igual para as duas rodas. Quando que você vai ter isso daqui? Bicicleta, engrenagem de relógio, e você pode até mesmo ter, sei lá, um frango de padaria, 2 frangos de padaria espetados girando pelo mesmo centro, pelo espeto, tá? Então, a criatividade de quem vai fazer a questão é o céu, é o limite. Tudo bem? Pessoal, espero que estejam gostando aqui dos conteúdos, tá? Não esqueça, por favor, de curtir, de se inscrever, ativar aqui a notificação para cada aula nova que eu lançar você ter acesso. Estamos rumo aqui ao Enem, que vai acontecer em novembro desse ano. Com essa aula, a gente fecha essa playlist aqui dentro da cinemática e a partir da próxima aula, na verdade a gente ainda vai ter o vídeo de exercício, tá? A lista de exercício já está aqui embaixo, vai aqui na descrição, baixa ela, já tenta fazer. O nosso próximo vídeo ainda está dentro aqui da playlist de cinemática, e na próxima aula de conteúdo, aí a gente já cai dentro da parte da dinâmica, extremamente importante também. Tudo bem? Pessoal, beijos, tchau, tchau.